A receita de hoje, uma deliciosa coxinha de costela com requeijão para você fazer e saborear com sua família ou vender e ganhar dinheiro. E antes de começarmos, eu preciso chamar a sua atenção para uma coisa. Isso daqui não é um vídeo de receita, é uma aula para você aprender a fazer a melhor coxinha de costela do mundo. E para você que não é inscrito no canal, eu vou deixar o convite. Clica aqui embaixo, se inscreva e venha fazer parte da família Bistrô dos Salgados. E se você gostou da receita, compartilha. Compartilha com gosto, com força, nos grupos de WhatsApp com sua família, para que eu venha trazer mais receitas detalhadas e deliciosas como essa. Vamos lá para o passo a passo? Aqui eu tenho 1,5 kg de costela cozida e desfiada. E você pode cozinhar e temperar com o tempero aí de sua preferência. Eu vou mostrar aqui rapidinho como eu tempero e como eu faço para desfiar a costela. Eu começo escaldando a costela. Coloco um pouco de água quente e deixo de molho por uns 5 minutos. Passado esse tempo, eu jogo a água fora e tempero a costela. Eu já escorri aqui a água, aí agora eu vou colocar um pimentão, um tomate, uma cebola, 2 dentes de alho, uma colher de sopa bem cheia de colorau, uma colher de sopa rasa de louro, você pode colocar a folha também, esse louro aqui ele é em pó. Uma colher de sopa de pimenta do reino, 2 colheres de sopa bem cheias de tempero do chefe. O tempero do chefe é fácil de encontrar em lojas de especiarias. 30 ml de vinagre. E uma colher de sopa de sal. Coloque água morna até cobrir. Leve para cozinhar. Depois que começar a ferver, eu vou contar 40 minutos. Vou desligar, olhar. Se eu perceber que a carne tá dura, eu vou colocar mais um pouco de água, se necessário. Vou colocar para cozinhar novamente mais uns 15 minutos. Acompanhe o passo a passo. Anota aí no seu caderninho, 300 gramas de batatas. E tenha preferência em colocar elas para cozinhar inteiras. Se você já tiver experiência, você pode usar essa gordura aqui, porque se a massa não der o ponto, você vai saber como fazer. Caso contrário, eu vou lhe dar uma dica aqui, sabe aquelas dicas de milhões? Para você fazer aí a sua produção de coxinha de costela. Eu vou tirar esse caldo e vou colocar aqui nessa panela. E o correto aqui é você passar o caldo pela peneira. Sabe por que você tem que fazer isso? Para evitar que fique algum pedaço de osso aqui no nosso caldo. Como você vai trabalhar aí com o público, já viu, né? Até mesmo sua casa mesmo. Eu separei aqui a costela da batata e do caldo e levei o caldo para a geladeira. Olha só, tá vendo aqui? Isso daqui é a gordura. Fazendo isso, vai facilitar bastante para você tirar toda a gordura do caldo. Eu não vou usar essa gordura aqui. Olha como ela fica firme. Aqui é só por cima, olha só. Gostei da dica. Você não vai usar essa gordura. Confia em mim. Siga o passo a passo, porque se você for fazer pela primeira vez e você for fazer com essa gordura aqui, você vai errar o ponto. Nem use. Eu vou descartar, eu não vou usar ela. A única coisa que eu preciso é do caldo. Agora eu vou bater aqui no liquidificador o caldo. Vou bater junto com as batatas. Complete com água. E eu vou precisar aqui de 1,5 litro de caldo. Do caldo aqui da costela, batido no liquidificador com as batatas. Agora eu vou bater. Não deu aqui 1,5 litro de caldo. Aí você pode completar com água ou com leite. Eu prefiro completar com água mesmo. Pronto. Agora eu tenho 1,5 litro de caldo. Deixa o caldo aqui de lado, vamos para o próximo passo. Você tem que separar
os ossos da carne. E quando ela está bem cozida, ela solta assim do osso, olha só. E é normal esse tipo de carne ter assim, olha, essas pele. Isso daqui não é gordura, é a pele que fica entre o osso e a carne. Aí você tira, não deixe não, tá bom? A costela que eu estou usando é a costela ripa. E eu tenho preferência por ela porque tem menos gordura. Eu acho melhor na produção aqui da nossa coxinha de costela. Certo, agora eu tenho uma dúvida. Tem dúvida, produção? Como é que eu vou saber quando a costela é ripa ou é a minga? Aí você vai perguntar lá para o açougueiro. É Você pergunta verdade. para ele. É verdade, porque até pouco tempo atrás a gente não sabia que existia uma diferença entre as costelas, Exatamente. né? Aham, e eu aprendo constantemente com vocês. Alguém me perguntou, Edva, é a ripa ou é a minga? Eu disse, ai meu Deus do céu, Eu nem sabia que eu tinha nem costela sabia. ripa. Eu só chegava lá e dizia, eu quero a com menos gordura. Pronto, ponto. Só falava assim E e o açougueiro. depois a gente descobriu que essa é a ripa, né? Pois é, olha só, tá vendo? Então você não precisa passar por esse perrengue. Você já chega lá e fala, olha, eu quero a costela ripa. Fazer esse tipo de recheio é maravilhoso, porque quando a carne ela tá bem cozida, basta você fazer isso, olha. Você não precisa de liquidificador, de processador, nada, apenas amassar assim. E aqui, olha só, bem de perto, tá um recheio cheiroso, saboroso, Muito cheiroso. muito cheiroso, né, Eu que o produção? diga. Bem temperado. Se você quiser usar ele assim, pode? Pode. Mas eu gosto de intensificar o sabor. Então eu faço o quê? Eu faço isso daqui. Eu refogo com uma cebola, 2 dentes de alho e 3 colheres de sopa de azeite. Um tomate cortado em cubos. Agora eu vou refogar esses ingredientes aqui. Agora eu vou levar para o fogo só por uns 2 ou 3 minutinhos, só para que ele seque mais. Recheio pronto, deixa ele aqui de lado e vamos para a massa. Eu vou colocar aqui na mesma panela que eu fiz o recheio e não é nojeira não, viu? Depois vem a turminha do nojinho. Eita, ela usou panela suja. Esse é o momento para você provar o sal. E lembre-se que aqui tem 1,5 litro de caldo. Como eu bati a batata com água, então fica pouco sal. E eu vou colocar aqui caldo de costela. Gente, caldo de costela é fácil de encontrar em lojas de especiarias. Aqui eu tenho 1 colher de sopa bem cheia e ele já tem sal. E se você não encontrar aí na sua cidade, você pode colocar 1 colher rasa de sopa de sal ou você pode colocar 1 colher de sopa de caldo de legumes em pó, que também funciona assim perfeitamente. 1 colher de sopa de páprica defumada. Edva, também você está usando tudo diferente. Se você não encontrar páprica em pó defumada, você vai colocar 1 colher de sopa de colorau. Aí eu vou colocar aqui, ó, 150 gramas de margarina em 1,5 litro de caldo. Aqui eu tenho 750 gramas de farinha de trigo sem fermento. E eu vou colocar a farinha de trigo aqui nesse caldo, mas eu só vou fazer isso depois que esse caldo estiver fervendo por completo. O nosso caldo já está fervendo por completo. E você pode fazer tudo isso aqui com a panela na boca do fogão. Eu só tirei aqui porque fica melhor de mostrar para você. E pode adicionar a farinha toda de uma só vez. Uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês. Se você está começando, tire a panela da boca do fogão para você fazer isso aqui, ó. Colocar a farinha toda de uma só vez. Porque se você for tentar fazer isso pela primeira vez, você pode se assustar com essa aparência aqui, olha. Tá rindo, né, produção? Olha só, não, sério. Não dá para entrar em desespero? Quem não está acostumado acha que vai perder tudo, né? Mas confia em mim.
Misture até que toda a farinha fique envolvida aqui no caldo. Aqui, olha só, eu não tenho pressa de fazer tudo aqui desesperadamente para poder o vídeo ficar curtíssimo e você não entender nada. Aqui é uma aula mesmo para você aprender a fazer coxinhas maravilhosas. isso mesmo. Eu tenho certeza que se você prestar atenção em todas as dicas e segredinhos e observar o passo a passo, você vai fazer coxinhas maravilhosas. Agora eu vou levar para o fogo baixo, e vou cozinhar por uns 5 minutos, porque a farinha de trigo aqui, ela não está cozida, ela está apenas envolvida no caldo. E outra dica para você escrever aí no seu famoso caderninho: você tem que pesar a farinha de trigo e pese 750 gramas, porque se você não pesar 750 gramas para 1,5 litro de caldo, quando você for fritar a sua coxinha, ela vai ficar uma coxinha mole e depois que ela esfriar, ela vai murchar, sabe? Já foi em alguma lanchonete que você olha lá a coxinha e ela não tá aquela coxinha firme, mesmo depois de fria, porque tinha pouca farinha de trigo na massa. Deixe a massa chegar em uma temperatura em que você consiga pegar. Daqui a pouquinho eu volto. A nossa massa já está em uma temperatura em que eu consigo pegar. Agora eu vou sovar. Perfeita, né? Eu vou dividir essa massa em porções de 150 gramas. E para que você tenha noção da quantidade, anota aí no seu caderninho. 13 unidades com o peso de 150 gramas e sobrou essa porção aqui com o peso de 86 gramas. E para facilitar a modelagem, eu vou bolear a massa, que é fazer bolas nas porções. E se você está começando, quando você for rechear e modelar, é bom que você cubra. Por que isso? Isso evita que as porções fiquem ressecadas. Anote isso daí. Para finalizar o recheio, eu vou usar salsinha e cebolinha. E você pode usar o cheiro verde aí de sua preferência. E por que você só está colocando a salsinha e cebolinha agora? Por que você não colocou lá na hora que você foi colocar no fogo a carne? Boa pergunta, produção. Eu finalizo agora porque eu quero que esse recheio tenha uma aparência de um recheio fresco. E se eu finalizar assim que eu colocar aqui com aquele recheio quente... Vai cozinhar a salsinha, não vai ficar fresquinho, né? Exatamente. Entendi. Anotou? Anotei. Para rechear, eu uso uma colher de sopa bem cheia, que dá em média entre 60 a 65 gramas. Mas se você está começando, eu vou lhe dar uma dica aqui para você fazer aí sem erro, tá bom? Pese porções de 60 gramas, 60 ou 65. Por que, Edva, 60 ou 65? Porque como é artesanal, sabe, gente? Não tem problema não ficar assim, de 60 a 65. E é fácil fazer as porções. Essa carne aqui, ela une fácil, sabe? Então, não se preocupe não. Aqui para unir, você vai pressionar assim, olha. Quando você padroniza assim, isso é maravilhoso. Porque assim não corre o risco de um cliente comer com mais recheio do que o outro, né? Isso mesmo. Eu vou usar requeijão cremoso e use um requeijão cremoso de boa qualidade. Gente, pense na explosão de sabor. Para modelar é fácil. Você vai abrir como se fosse um copinho, sabe? Olha só. Todas as vezes que eu ensino como modelar a coxinha aqui no canal, eu sempre falo, faça um copinho. E para que você tenha noção do requeijão cremoso, anote aí no seu caderninho, 20 gramas. E fica bem recheado, viu? Aí agora é só fechar, assim. Aí aqui você vai unir
Tá vendo que já fica assim com um formato de coxinha? Aí você vai apenas pressionar assim, olha. E ela fica com esse formato gota. Tá vendo que eu pressiono aqui assim? Tá pronta. Linda, né? E eu vou fazer assim com todas. Para empanar, eu vou usar farinha panko. E para usar a farinha panko, eu vou fazer uma misturinha. E não conte para ninguém não, viu? Essa misturinha é segredo nosso. 3 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento e 2 colheres de sopa de creme de cebola em pó e 300 ml de água. Essa misturinha aqui, é uma explosão de sabor. E todas as vezes que você usar a farinha panko, você tem que usar com uma misturinha. Porque se você pegar a coxinha e empanar na água e colocar aqui, não vai grudar perfeitamente não, tá bom? Eu tenho uma pergunta. Tem uma pergunta, produção? Tenho. Gosto quando você faz perguntas, viu? Eu sempre vejo nos comentários o pessoal perguntando sobre a sua farinha panko. Que essa farinha panko é bem amarelinha. O pessoal pergunta se é fubá, se é farinha de milho, que farinha é essa? Você pode explicar melhor um pouquinho sobre ela? Então, a cor da farinha panko vai depender de marca. Olha, a cor dela, tá vendo? Mas é farinha panko. Olhe, quando você for empanar, não deixe assim de molho na misturinha não, porque o que vai acontecer? A massa aqui, ela vai começar a amolecer. Então tem que ser uma coisa rápida. Passou assim na misturinha, você já tem que colocar na farinha panko. Cadê seu caderninho? Eu não acredito que você guardou. Pegue ele aí porque eu ainda vou precisar dele. Olha só, para você que está começando, a dica que eu lhe dou é que você não frite agora. Sabe por quê? Porque se você fritar agora, o empanado pode soltar e a coxinha vai ficar toda encharcada. O que é que eu lhe indico você fazer? Leve para a geladeira e deixe lá por 1 hora. Porque isso vai evitar todas essas coisas que eu acabei de lhe falar, de soltar o empanado, de ficar encharcado e sem contar que a crocância fica assim excelente. E é isso que eu vou fazer. Vou levar agora para a geladeira e vou deixar resfriar lá por 1 hora. Aí você pode estar se perguntando, Ediva, por quanto tempo eu posso deixar na geladeira? Olha, na geladeira você pode deixar por até 2 dias. Eu vou deixar lá por 1 hora e não sai daí não, que daqui a pouco a gente volta com a nossa aula. Prontinho, passado esse tempo, olha só como as nossas coxinhas estão firmes. Dá para ver, produção? Dá, com certeza. Firme, firme. Agora vamos fritar. Seu cenário tá lindo, viu? Tá lindo, produção. Tá lindo. E qual a marca do óleo? Não conta pra ninguém, não. A mais barata. Gente, não tem esse negócio, não. Óleo todas as vezes. Eu lembro que em 1900, antigamente, eu ficava, é a marca, a marca. Não é não. Eu uso a mais barata e funciona. São mais de 10 anos fazendo coxinhas. Deixa eu falar uma coisa aqui. Lembrei de outra coisa, mas fica aqui comigo. Se você ainda não tem o termômetro para medir a temperatura do óleo, que é entre 170 a 180... Quebrou, produção? Não. Não, já acendi aqui. Que é entre 170 a 180, você coloca aqui e vai medir. Se você ainda não tem o termômetro, você vai usar uma colher de pau. Quando o óleo aquecer, você vai colocar a colher de pau e quando fizer bolinhas ao redor, aí já está bom e você já pode fritar a sua coxinha. Eu falei mais alguma coisa, produção? Você falou que lembrou de mais alguma coisa. Ah, sim. Olha só.
Diquinhas de milhões para você. E eu não tenho vergonha de dizer não. Sabia que se você está começando, você pode usar uma panela de pressão. Por quê? Porque ela é alta, você vai gastar menos óleo. Sabe por quê? Porque a coxinha, você tem que fritar ela imersa no óleo. Então, se você coloca uma panela muito larga, aí o que é que acontece? Você vai ter que colocar 2 garrafas de óleo. E com uma panela novíssima, que tem mais de 6 anos. Essa aí é velhinha. Não tenho vergonha de mostrar, gente, porque todo mundo trabalha para poder comprar uma coisa melhor, né? Hoje eu tenho uma panela de pressão melhor, mas olha, gente, ó, Nossa. velhinha, nem tá, chega a estar faltando aqui, ó. Tá faltando os pedaços. Por que que eu vim mostrar? Porque eu vou fritar nela para você fazer aí também, igual a mim, né? para você saber que pode fritar em uma panela. E não escolha a panela do tamanho da minha sogra, não, de 7 litros. Senão a garrafa de óleo aqui que você colocar não vai dar. Então faça essa dica aí, né? Para você que chegou até aqui, você merece essa dica de milhões. Pra quem não sabe, essa panela é de 4,5 litros, né? É. E aqui nessa panela, para eu fritar esse tamanho de coxinha aqui, como as coxinhas são grandes, como né? elas são grandes, aí eu vou colocar mais meia garrafa aqui dentro, tá? Olha, tá vendo que fez bolinhas ao redor da colher de pau? Então, já está bom. Olha. Frite as coxinhas mergulhadas no óleo. Entre uma fritura e outra, espere o óleo aquecer novamente. Não frite várias coxinhas de uma só vez. Se você for fazer para vendas, quando você for colocar nas embalagens, use luvas. E falando em embalagens, não faz isso aqui não, olha. Colocar dentro de um saco plástico e entregar para o seu cliente. Tá certo isso, produção? Não, tá muito feio. Fica feio, gente. Você acaba com a beleza do seu salgado, porque, olha só, você faz uma qualidade dessa e você coloca dentro de um saco para entregar ao seu cliente, não faz isso não. Forminhas de cupcake fácil de encontrar nas lojas que vendem produtos para festa ou em casas de embalagens, tapetinhos. E o tamanho desse tapetinho aqui, o diâmetro dele é de 12 centímetros. E olha só como valoriza a coxinha. Fala aqui para mim nos comentários, quanto você pagaria em uma coxinha dessa? E sobre o preço de vendas, eu não posso falar para você, porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Quanto, Edva, em média, você falaria assim para eu vender uma coxinha dessa? Gente, aqui na minha região, com essa qualidade, que só você tem, entre 12 a 15 reais. Pode fazer aí, gente, não é em qualquer lugar que você encontra uma coxinha com essa qualidade. Você pode ser a pessoa exclusiva aí no seu bairro, vendendo a coxinha de costela mais gostosa do mundo. Exatamente, com a qualidade bistrô, né? E por falar na qualidade bistrô, eu vou fazer uma coisa aqui com esse pessoal, produção? Vai? Vou. Bem. Olha só, você pode usar as minhas fotos e colocar aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos da família e dizer, olha, as minhas coxinhas de costela têm a qualidade bistrô. Agora, se você usar as minhas fotos que eu coloquei aqui para você usar, por favor, faça com essa qualidade, tá bom? Ai, 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 se eu descobrir que você usou as minhas fotos e não fez com essa qualidade. Ai, ai, ai. Outra dica para você fazer aí com a sua coxinha, palitos de bambu. Olha só que lindo. Gente, o pacote com 50 unidades aqui na minha cidade foi R$ 7,00. Olha, você pode fazer isso. Por que isso? Qual a dica disso aqui, de ter essa pontinha? Todas as coxinhas, elas têm
o mesmo formato. Você pode mudar o recheio, mas o formato, este tem que permanecer, porque assim você vai poder vender coxinhas de sabores diferentes. Assim, tenho certeza que você vai arrasar aí nas suas vendas. Olha. Ai, gente, eu vou experimentar porque o cheiro aqui tá assim maravilhoso. Nossa, olha só. A produção. Também quero. Olha o tamanho da boca da produção, gente. Sem comentários. Ou melhor, muitos comentários. Que é isso, produção? Sem comentários? Não, muitos comentários. Gente, eu amo pimenta. Olha só. Molhinho de pimenta aqui é tudo de bom. Que maldade. Produção. Essa tá ardendo. Essa tá forte, né? Pimenta boa é pimenta forte, Como uma boa baiana, hein? né? Sério. Façam na casa de vocês, porque a receita está incrível. Não vai embora não, vou lhe ensinar a fazer esse molhinho. Agora aqui tem um segredo, e é segredo nosso, não conta pra ninguém não. Eu coloco meia colher de sopa de mel. Mel, Edva, sim. Gente, pode fazer aí. E depois volta aqui. Esse é o segredo do meu molhinho de pimenta. Fica assim, maravilhoso. Nota 1000. Conta pra ninguém não, viu? Delícia isso aqui. Aí eu passo o plástico filme e dura 2 dias na geladeira. Pessoal, nunca deixei mais do que isso, viu? Com 2 dias acaba. Passo o plástico filme. Guarda na geladeira. Não tenho vergonha de jeito nenhum de mostrar que eu já fritei muito aqui. Às vezes as pessoas ficam, vou mostrar a panela. Não, minha panela, oxe. Panela querida, né? É. Deixa eu ver se... Produção, tá ligada, Mar? Bonito. Tá ligada.